Poucos diretores conseguiram criar mundos tão memoráveis e distintos entre si quanto Ridley Scott. Ao longo de décadas, ele criou universos que não apenas impressionam pela escala e ambientação, mas principalmente pela forma como contam histórias com imagens. De futuros distópicos a épicos históricos, seus filmes atravessam gêneros, estilos e épocas. Mas todos têm algo em comum, uma narrativa visual poderosa, precisa e que guia a história mesmo nos momentos de silêncio. Esse é um diretor que expandiu os horizontes da imaginação visual no cinema, tornando-se um mestre na arte de criar mundos complexos e atmosferas únicas. Nesse vídeo, a gente percorre essa trajetória, para entender como ele se tornou um dos grandes mestres do cinema atual e como Ridley Scott domina a narrativa cinematográfica. Ridley Scott nasceu em South Shields, na Inglaterra, em 30 de novembro de 1937. Cresceu em uma família de militares, mas seus pais sempre incentivaram a sua criatividade através da leitura, da pintura e do desenho desde muito jovem. Seu interesse pelo cinema surgiu principalmente durante a universidade. Formou-se em design em 1958 e fez mestrado em artes gráficas no Royal College of Art, em Londres, onde ajudou a fundar o departamento de cinema da universidade e também produziu seu primeiro filme, o curto experimental Boy and Bicycle. Em Londres, além de desenvolver o seu senso estético, ele começou a trabalhar como diretor de arte para comerciais de TV, tornando-se posteriormente produtor e diretor de publicidade. Realizou comerciais marcantes como o da Apple de 1984, Pepsi, Nissan, entre outros. E essa combinação da formação em artes gráficas e da experiência na publicidade moldou características fundamentais do seu estilo. A tendência de pensar os quadros como a composição de uma pintura, a atenção meticulosa aos detalhes e a capacidade de comunicar ideias poderosas em poucos segundos. Doing television commercials helped enormously polishing the chit-chat between me and the person in front of the lens, but because most takes are no longer than 20 seconds, 5 seconds, 3 seconds, 2 seconds, it's more about capturing a moment or somebody looking particularly beautiful or somebody looking particularly dramatic in a 4-second shot. It's more about the image than delivery of line. Em 1977, aos 40 anos, quando muitos diretores já teriam uma carreira consolidada no cinema, Ridley Scott estava apenas começando. Seu primeiro longa, Os Duelistas, ganhou o prêmio de melhor estreia em Cannes e apresentou o nome do diretor para o mundo do cinema. No entanto, foi o seu próximo projeto que redefiniria não apenas a sua carreira como diretor, mas todo um gênero cinematográfico e colocaria o nome de Ridley Scott para o mundo. Alien não era apenas mais um filme de ficção científica, era um híbrido perfeito do terror e do sci-fi, com uma estética industrial que desafiava profundamente as visões da época. Sobrevivendo a diversos percalços, a uma produção conturbada e inúmeras ameaças de cancelamento pelo estúdio, Alien se tornou um marco para a história do cinema e apresentou ao mundo a visão única de Ridley Scott para a narrativa cinematográfica. Ridley Scott não apenas captura imagens, ele constrói universos com o olhar de um pintor e a sensibilidade de um poeta. Pense nas ruas escuras e chuvosas de Blade Runner, um cenário rico e multicultural que moldou o futuro do subgênero cyberpunk e molda até hoje. Ou o realismo impressionante do Coliseu em Gladiador, onde o público quase pode sentir a poeira, o calor, a tensão de cada batalha. A marca de Ridley Scott é seu impacto profundo na narrativa visual, criando experiências cinematográficas imersivas. Cada frame é uma janela para universos complexos, personagens marcantes. Ele talvez seja um dos diretores que melhor compreendeu um dos princípios mais básicos e essenciais dos bons filmes, a habilidade de contar histórias através da imagem. Because I was very visual, I was born blessed with a bit of an eye. I've got a very good eye. It was a natural thing for me, that. So my material tended to be very visual. I was always criticized for being so visual, till I realized that actually it's an advantage because we aren't actually dealing in pictures, dude, right? So I was always getting criticized by the critics, and I said, well, hang on, it's not a radio play, we're actually dealing in pictures. So if the picture is a narrative, that's good, right? Some of the greatest films tend to be more visual than wordy. Para Ridley Scott, as imagens não são um acessório complementar aos diálogos. Elas interagem com o roteiro para elevar a narrativa e elas em si são a narrativa. Mas então o que torna essa narrativa visual de Ridley Scott algo tão distintivo? Bom, existem alguns elementos que ajudam a explicar um pouco.
Atmosfera e mise-en-scène. Ridley Scott domina a arte de criar ambientes densos e sensoriais. Fumaça, névoa, poeira, chuva, esses são elementos que não estão ali apenas para embelezar a cena, mas sim para construir atmosfera e camadas de profundidade. A mise-en-scène, que é tudo que aparece em cena e à sua disposição, é central no seu estilo, refletindo e orientando visualmente o clima da história. Em Blade Runner, a névoa não é só um efeito estilizado que está ali apenas por uma questão estética sem significado. Ela encobre e revela, traduz a confusão de um mundo onde a fronteira entre o humano e a máquina já não é tão clara. As ruas escuras, a arquitetura opressiva e as luzes de neon não são meros cenários, são personagens que contam silenciosamente a decadência daquele futuro. Já em Alien, o design da nave Nostromo e do xenomorfo é profundamente simbólico. A nave, com o seu layout labiríntico, um tanto claustrofóbico, evoca o isolamento, o pavor existencial, enquanto a estética biomecânica do alienígena traduz o medo, violência e uma beleza sombria. O planeta LV-426 também ganha uma presença narrativa própria, imponente, quase como um organismo vivo, e tudo isso, é claro, também é muito trabalhado pela iluminação, pela construção atmosférica de cada cena, pelo que o diretor decide mostrar e também não mostrar. Em Gladiador, a gente tem uma reconstrução visual da Roma Antiga bastante impressionante por sua escala e densidade. Não é uma representação historicamente perfeita, e a ideia nem é essa, mas sim é algo que funciona como uma recriação dramática e eficaz. As cores, os figurinos, os cenários e os detalhes minuciosos nos transportam de fato para um mundo de glória e decadência e passam a mensagem que aquela história quer retratar para o público. Iluminação e composição. Muito relacionado com o ponto anterior, esses são dois elementos também fundamentais para compreender o que o diretor quer fazer nas suas narrativas visuais. Influenciado por mestres da pintura como Caravaggio, Ridley Scott usa bastante o contraste entre luz e sombra, não só para compor belos enquadramentos, belas imagens, mas com a intenção narrativa, guiando o olhar e sugerindo estados emocionais, decidindo o que é mostrado e o que não aparece. Em Alien, a iluminação fragmentada transforma corredores comuns em espaços ameaçadores, onde o perigo pode surgir de qualquer lugar. A luz não apenas revela, ela esconde, silencia e gera tensão. Além disso, Ridley Scott trabalha a composição e a profundidade de campo de maneira pictórica. Suas cenas frequentemente possuem múltiplas camadas de ação e significado, com um fundo e um primeiro plano interagindo visualmente. Escala, silêncio e simbolismo. Poucos diretores transitam com tanta naturalidade entre o íntimo e o épico. Ridley Scott é capaz de enquadrar um close silencioso, seja um olho que lacrimeja ou uma expressão contida, e, no corte seguinte, nos lançar em uma paisagem imensa, quase infinita. Em Gladiador, essa variação de escala é constante, revelando não apenas a grandiosidade do Império, mas o peso emocional dos personagens. E o silêncio também é um recurso visual. Quando Maximus retorna à sua casa e encontra sua família morta, o diretor deixa a imagem falar por si. Em relação aos simbolismos, a gente tem, por exemplo, em Perdido em Marte, o motif do cultivo e do crescimento, seja das plantas, do personagem, da esperança, e é algo reforçado visualmente em diversos momentos. Esse simbolismo, presente em vários dos seus filmes, também dá camadas adicionais à narrativa e funciona muito visualmente para transmitir a mensagem que o diretor quer. Cores e estilo. Cada filme de Ridley Scott tem uma paleta de cores cuidadosamente pensada. Em Thelma e Louise, os tons quentes acompanham a paisagem do sudoeste americano, mas também a transformação interior das personagens e como elas vão crescendo durante a narrativa. Já em Gladiador, os dourados e vermelhos de Roma contrastam com os tons azulados das batalhas e dos campos, criando um contraste emocional entre civilização e morte, glória e fim. Essas escolhas visuais não surgem do nada, elas vêm de um repertório sofisticado de influências que Ridley Scott acaba transformando em uma linguagem própria. Há ecos do expressionismo alemão, do cinema noir, do design industrial, da profundidade emocional e do rigor formal de cineastas como Bergman, Kurosawa. Mas mais do que combinar todos esses estilos, Ridley Scott os reorganiza para criar algo singular e algo dele. Um cinema onde a imagem não apenas acompanha a história, mas afunda. Onde cada luz, sombra ou partícula no ar tem um papel e tem um propósito na tela.
E talvez por isso seus filmes fiquem tanto tempo conosco ou criem imagens com um efeito tão duradouro no nosso imaginário. Ridley Scott é um diretor que compartilha abertamente seu processo criativo, fala bastante sobre isso e nos convida de fato a tentar entender ou entrar nesse seu mundo onde todos os detalhes são importantes. Because my film school was commercials, and that's why I'll never hear anything said against commercials, because I never did film school. It was everything to me. And one thing they don't teach you at film school is it's time against creativity. So the clock is always running. They don't teach you that. Em uma indústria onde mais tempo e mais dinheiro são pedidos constantes, Ridley Scott é um diretor conhecido por uma certa eficiência quase militar e por ser muito preocupado com todo o processo produtivo dos seus filmes. Ele é um diretor que costuma chegar no set já com cada quadro visualizado, ele mesmo desenha os seus storyboards, uma prática que ele mantém desde os seus dias de comerciais publicitários, e são até conhecidos como os famosos Ridley Grams. I never rehearse, ever. I know what I'm going to do, I block it, they come in. I learned over the years, you can do one or two things. You can start off by saying, what should we do? And you're still talking at 1 o'clock and you haven't turned over yet. Or I know exactly what I'm going to do. And I walk in, because I storyboard everything from scratch right through. And so I've shot it on paper before I get there. Para o Ridley Scott, os storyboards não são só um recurso de pré-produção, eles são realmente uma maneira de prever o impacto emocional de cada momento. Ele não é um diretor roteirista, então durante a sua trajetória ele trabalhou com diversos colaboradores muito talentosos nessa área, mas a sua forma de roteirizar um filme está diretamente atrelada à produção dos storyboards. É como se ele estivesse pintando o filme antes mesmo de filmá-lo. My art background, I was a kind of comic strip aficionado. I can draw comic strips really well. And so I read the script and knew exactly what to do because it read to me like a comic, a dark comic. And so before I went, I drew some storyboards of the first 20 minutes of the movie. And I went out there to Hollywood, first time in Hollywood really, as a person who potentially direct a movie. The budget would be 4.2. I had no idea what it was, 4 times what the duelist cost. I took the boards out and showed them the boards. The budget went from 4.2 to 8.4. So the value of a vision is everything. Como disse anteriormente, uma das marcas registradas do estilo de trabalho do Ridley Scott é a sua preparação obsessiva, um planejamento meticuloso do que vai acontecer. Essas ilustrações, que podem parecer algo simples, são na verdade uma ferramenta poderosa para mapear o movimento e a composição de cada take, permitindo que o diretor mantenha controle sobre a linguagem visual dos seus filmes e do que ele quer transmitir na tela. A abordagem de Ridley Scott para o storytelling visual influenciou inúmeros diretores contemporâneos, estabelecendo um padrão para a criação de mundos cinematográficos imersivos e para o que o cinema pode ser visualmente. Essa visão moldou o imaginário coletivo, especialmente no gênero da ficção científica. Obras como Blade Runner e Alien não só estabeleceram novos paradigmas visuais, como continuam a ser fontes diretas de inspiração para diretores como Denis Villeneuve, Christopher Nolan, David Fincher. Ridley Scott influenciou toda uma nova geração de contadores de histórias visuais, uma geração que compreendeu, assim como ele, que o cinema não precisa explicar tudo em palavras. Às vezes, basta uma imagem para dizer o que páginas e páginas de texto não conseguiria. Ridley Scott se destaca entre os maiores diretores da história do cinema porque ele entende que, no fim, a imagem não complementa a história, ela é a história. Sua capacidade de combinar visões grandiosas com momentos de intensa introspecção, assim como sua longevidade enquanto cineasta, fazem da sua filmografia algo fascinante e também bastante diversificado. Desde as profundezas do espaço até os campos de batalha da Roma Antiga, suas histórias continuam a cativar o público e influenciar gerações e gerações de novos cineastas. Acredito que o seu impacto no cinema mundial está longe de terminar, afinal o diretor continua ativo com novos projetos, mas para além disso, a influência que o seu trabalho tem para o cinema e para a narrativa cinematográfica, com obras como Alien e Blade Runner, é duradoura. Se você gostou desse mergulho pelo cinema de Ridley Scott, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos cinematográficos. Compartilhe nos comentários qual é o seu filme favorito do diretor e o que mais te impressiona no trabalho dele, assim como sugestões também de outros cineastas que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!